A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa, EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD, pela TCM e também pelas mídias e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos estudando neste trimestre lições bíblicas, lições da Palavra de Deus, com o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós, da Assembleia de Deus, nós somos uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal é uma igreja que crê, que busca, que recebe, ou experimenta e também ensina a respeito do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Nós sabemos que essas bênçãos do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, essas bênçãos não ficaram somente no passado, na igreja primitiva, mas também são para nós hoje, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É assim que diz a palavra de Deus. Então, hoje, na lição de número 9, vamos estudar uma lição que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a verdade prática da nossa lição diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, meus irmãos, nesta lição de hoje, que vamos estudar sobre o fervor espiritual, vamos mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Então, no tópico 1 da nossa lição, vamos destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e pela oração. Vamos, no tópico 2, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito e, no último tópico, vamos prevenir a respeito da frieza espiritual. Já dizia os nossos pastores mais antigos, e alguns da atualidade também continuam dizendo, e é verdade, eu concordo, que crente é como uma brasa. Se ela estiver fora do braseiro, ela vai se apagar, e ela vai deixar de manter o seu fervor, a sua luz, o seu calor, a sua temperatura. Então nós precisamos ter cuidado, devemos cultivar a nossa vida espiritual. A vida espiritual do crente, ela deve ser cultivada. Tem que haver uma manutenção. Lembre-se aí da atividade agrícola. O agricultor, ele planta a sua lavoura, ele está lá com a sua plantação, com a sua cultura no campo, ele tem que cuidar dela. Cuidar, para irrigar a sua lavoura, adubar a sua lavoura, fazer os tratos culturais necessários para a sua lavoura, combater as ervas daninhas, controlar as pragas e doenças. Do mesmo jeito também devemos cultivar a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a frieza espiritual, ela paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência de observância das disciplinas devocionais que são comuns e necessárias a todo cristão. Então, nós temos que ter essas disciplinas espirituais. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, de água, de manutenção, a nossa alma e o nosso espírito, da mesma forma, precisamos manter a nossa vida espiritual. Então, para manter o nosso fervor espiritual, nós precisamos ter uma ação mais proativa, de cuidar da nossa vida espiritual. Todo mundo acha bonito um jardim florido, mas para que tenhamos um jardim florido, é necessário que a gente cuide bem direitinho daquele jardim. Então, isso é importante também para a vida
espiritual. Então nós vamos falar sobre esse assunto nesta lição de hoje. O tópico 1 da nossa lição fala da importância da devoção pela palavra e pela oração. Em primeiro lugar, o que é que significa essa palavra devoção? Um crente devoto, um crente que é devotado. Então, devoção significa apego, significa dedicação, zelo. Então, quando a gente diz um crente devotado, significa um crente que tem zelo, um crente que tem dedicação a Deus e às coisas de Deus. Então, um crente devotado, um crente que tem dedicação e zelo às coisas de Deus, ele é um crente que pratica as disciplinas espirituais. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. Então, meus irmãos, precisamos nos utilizar de todas as ferramentas necessárias para cultivarmos uma vida espiritual plena e fervorosa. Aqui o nosso comentarista, no tópico 1.2, ele destaca a importância da oração e da palavra para poder manter acesa a chama da nossa espiritualidade. E a palavra de Deus e a oração, a gente pode comparar, por exemplo, ao pão e à água, ao alimento e à água. Assim como o nosso corpo precisa de alimento e de água para poder manter o seu funcionamento sadio, saudável e crescer, da mesma forma também a nossa vida espiritual, o nosso homem interior, a nossa alma e o nosso espírito, o nosso ser como um todo, corpo, alma e espírito, precisa da palavra de Deus e da oração. A oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Então, orar é falar com Deus. Oração é comunicação. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Só ora quem sente dependência de Deus. E quem de nós, irmãos, não depende de Deus? Todos nós dependemos do Senhor e precisamos orar a Deus. Deus se agrada quando os seus filhos oram a Ele, porque quando a gente ora a Deus, a gente está conversando com Deus, está se comunicando com Deus e a gente, falando com Deus, Deus também fala conosco. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Então é importante, palavra de Deus e oração, Bíblia e oração, estudo e meditação nas Escrituras e oração coletiva e individual. São disciplinas espirituais da mais alta importância que contribuem profundamente para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fervor espiritual. Aqui no versículo 15 da nossa leitura bíblica em classe, Efésios 5,15 diz: Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, diz aqui que a gente deve andar com sabedoria. Nécio é aquele que é tolo, aquele que é louco, aquele que é sem juízo. Uma pessoa nécia é aquela pessoa desajuizada, tola, sem juízo. Mas a Bíblia diz que a gente tem que andar de forma sábia. E aqui ele contrasta a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Porque no versículo 17 ele diz: Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, irmãos, não podemos ser insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem bom senso. É uma pessoa que não tem um bom senso de juízo. Insensato significa tolo, louco. Então devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Então Paulo já dizia lá em Romanos 12:1, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não se amoldem aos padrões do mundo, não siga o esquema do mundo, não se adapte ao esquema do mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco da nossa lição de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já a gente volta para continuar o estudo da nossa lição de hoje, a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e mídias e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos estudando hoje a lição de número 9, a lição que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Então, meus irmãos, o crente ele deve ter uma vida fervorosa, tem que ter uma vida devocional, praticar as disciplinas espirituais para que ele cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 5, o versículo 16 diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é que significa essa expressão remindo o tempo? Então isso aqui é muito importante. Em primeiro lugar, irmãos, tempo aqui não é o tempo cronos, mas é o tempo kairos. No grego existem duas palavras gregas que se referem a tempo. A palavra cronos, de onde vem cronologia, cronológico, cronômetro, refere-se ao tempo cronométrico, que a gente mede dias, horas, minutos, segundo, ano e assim por diante. Mas existe também outra palavra grega chamada kairos. E essa palavra kairos, ela significa tempo, não o tempo cronológico, mas é tempo no sentido de ocasião ou oportunidade. Então, noutra tradução, quando traduz essa expressão remindo o tempo, traduz por aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, essa expressão remindo o tempo, que aparece aqui na tradução Almeida Revista e Corrigida, ela significa aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, o crente ele deve andar com sabedoria, ele deve ser sábio e não insensato. Ele não pode ser nécio nem louco, mas ele deve viver com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade para que ele possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz aqui o nosso comentarista que o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então nós não podemos desperdiçar a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos com coisas que não edificam e muito menos com coisas que fazem nos regredir na fé. Não podemos desperdiçar o nosso tempo e energia com coisas que vão prejudicar a nossa vida espiritual. Por isso que Paulo diz que devemos viver como sábios, com prudência, não como nécios. Por isso que precisamos remir o tempo, ou seja, aproveitar ao máximo possível cada oportunidade. E no versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo de Efésios 5:18 é um versículo muito importante, muito interessante e que muitos irmãos às vezes interpretam erradamente esse versículo. Um dos primeiros erros de interpretação desse versículo de Efésios 5:18 deve-se à própria tradução Almeida Revista e Corrigida, que traduz esse versículo de forma equivocada. Numa outra tradução,
Por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, que também é uma das versões bíblicas oficiais aprovadas na CGEDB. A CGEDB aprovou como tradução, versão bíblica oficial da Igreja, a Almeida Revista e Corrigida, que já vem de muito tempo, e recentemente também aprovou na convenção da CGEDB a Nova Almeida Atualizada, como também uma das versões oficiais. Então, a tradução de Efésios 5,18 na Nova Almeida Atualizada diz assim: e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Então, não seria a palavra contenda a melhor tradução do grego, mas seria devassidão. Então, diz assim: não se embriague com vinho, porque o vinho, como também todas as bebidas alcoólicas, essas bebidas elas têm um potencial muito grande. O álcool tem um potencial muito grande de induzir, de estimular as pessoas a praticarem coisas que não agradam a Deus, inclusive a devassidão. Então, Paulo faz esse contraste de uma vida cheia do Espírito para uma vida que não é cheia do Espírito. Então, ele diz: não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Pelo contrário, mas deixem-se encher do Espírito. Então, inclusive essa palavra aí, ao invés de ser enchei-vos, o melhor traduzir por deixem-se encher. Deixem-se encher, porque traduz melhor o que está no original grego e denota que o Espírito Santo, ele sempre quer, o Espírito Santo sempre está disposto a nos encher dele. O Espírito Santo sempre está disposto a trabalhar na nossa vida para que a gente cresça espiritualmente e produza o fruto do Espírito. Só que a produção do fruto do Espírito na nossa vida é uma obra cooperativa, sinérgica entre o Espírito Santo e o crente. Então nós não podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Aquele que em nós começou boa obra a aperfeiçoará. Então nós devemos deixar que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. Então aqui o texto aconselha que nós não devemos nos embriagar com vinho. Eu quero deixar aqui e recomendar os nossos irmãos e irmãs que depois leia em casa Provérbios capítulo 23, versículo 29 a 35. Provérbios capítulo 23, versículos 29 a 35, que fala sobre os ais, para aqueles que bebem vinho, fala de problemas, de consequências da bebida alcoólica. Aqui, irmãos, no tópico 2.3, eu quero chamar a sua atenção para o que o comentarista diz aqui, que é muito importante. Nós, pentecostais, quando a gente lê Efésios 5,18, normalmente, quando a gente diz enchei-vos do Espírito, a gente acha que Paulo está se referindo a batismo no Espírito Santo, a poder pentecostal. Na verdade, não é isso o que Paulo está dizendo aqui em Efésios 5,18. Essa expressão é cheio do Espírito, é cheio do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, ela é uma expressão, são expressões tipicamente lucanas. Lucas é um teólogo pentecostal que escreveu a sua obra em Lucas, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, é uma só obra em 2 volumes, e Lucas é quem usa essa expressão cheio do Espírito Santo, tomando exemplo ali do Antigo Testamento. Então Lucas, quando fala cheio do Espírito Santo, se refere à ação carismática do Espírito Santo, se refere ao poder pentecostal, ao revestimento do poder do Espírito Santo no crente. Por outro lado, quando Paulo fala aqui em Efésios 5,18, Paulo só fala essa expressão uma única vez. Só aqui em Efésios 5,18 é que Paulo fala dessa questão de encher do Espírito Santo. Se você olhar o contexto de Efésios 5,18, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, você vai entender que Paulo não está se referindo ao poder pentecostal. Paulo aqui em Efésios 5,18 está se referindo à santificação, está se referindo à santificação progressiva que o Espírito Santo vai trabalhando e efetuando na nossa vida.
Então, Paulo está falando de uma coisa e Lucas de outra. Então, diz aqui o nosso comentarista, no tópico 2.3, não confundir esse cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito, em Efésios 5,18, não confundir com batismo no Espírito Santo. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, como lá em Lucas e em Atos. Mas não é o caso de Efésios 5,18. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Então, pelo contexto de Efésios 5,18, ou seja, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, a gente entende que Paulo, quando fala enchei-vos do Espírito ou deixem-se encher do Espírito, Paulo está falando sobre a santificação, sobre a produção do fruto do Espírito. E quando Lucas está falando de cheio do Espírito, como lá em Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, lá em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito se refere ao poder pentecostal. Amém? Meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco e nos aguarde. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, FM 96.3, TV AD e mídias e redes sociais da Assembleia de Deus. A lição de número 9 é a lição que estamos estudando hoje, lição que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual, vivendo o fervor espiritual. Vamos agora para o tópico 3 da nossa lição, que fala sobre a importância de sermos vigilantes contra a frieza espiritual. Então, irmãos, precisamos vigiar porque os dias são maus. Já falamos aqui da comparação aqui da semelhança da produção agrícola com a vida espiritual. Assim como o agricultor, ele cuida bem da sua lavoura para que possa no futuro produzir e colher bons frutos, nós também precisamos cultivar a nossa vida espiritual para que possamos produzir o fruto do Espírito de forma adequada. Eu sei que uns produzem a 100, outros a 60, outros a 30, mas a gente tem que produzir no mínimo a 30. Então, a gente precisa produzir frutos. E assim como o agricultor, ele aduba a sua planta, ele irriga a sua lavoura. Assim como o agricultor, ele combate as ervas daninhas, ele limpa, ele tira o mato da sua lavoura. Assim como o agricultor, ele controla as pragas e doenças, faz todos os estratos culturais ali, cuida diariamente da sua lavoura, para que no futuro ele possa produzir frutos e colher bons frutos dessa lavoura. Da mesma forma também nós devemos cultivar a nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida espiritual para mantermos o fervor espiritual, para que possamos colher bons frutos. Então diz aqui o nosso comentarista como identificar alguém cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa fervorosa, é uma pessoa que tem fervor espiritual. O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. A primeira é o testemunho transbordante, a segunda, a vida de gratidão e a terceira, uma vida de submissão. Então, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa fervorosa, é como diz aqui o versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, os cânticos que cantamos, seja individualmente, em casa, onde quer que estejamos, ou coletivamente, congregacionalmente, na igreja, no templo,
Então, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, sacrifícios de louvor, né, que exaltam o nome de Deus. Nós cristãos, né, expressamos, né, os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Então, os nossos hinos são variados, são letras variadas. Por meio dos nossos louvores, nós oramos a Deus. Por meio dos nossos louvores, nós adoramos, nós conversamos com Deus, nós exaltamos o nome do Senhor. Por meio das nossas orações, nós fazemos petições a Deus, nós intercedemos a Deus. Por meio dos nossos cânticos, a gente evangeliza. Por meio dos nossos cânticos, a gente ensina a palavra de Deus. Então, o crente, ele é uma pessoa alegre, que louva e exalta o nome do Senhor e tem um testemunho transbordante. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Inclusive, nós pentecostais também somos na adoração a Deus. Muitas vezes o Espírito nos conduz a uma adoração transbordante, a cânticos espirituais. A própria manifestação das línguas estranhas, da glossolalia, são formas de magnificar Deus, de exaltar Deus. É uma inspiração. As línguas estranhas, elas consistem resultado de uma inspiração profética, de louvor, de exaltação para com o Senhor. E isso é importante. E muitas vezes até tem pessoas, e às vezes nós somos levados até a cantar em línguas estranhas. Quem nunca aqui ouviu alguém cantando em línguas estranhas nos nossos cultos? Às vezes também somos levados pelo Espírito a cantar, a salmodiar a Deus em línguas estranhas. São cânticos espirituais. Paulo disse em 1 Coríntios 14 e 15, então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então ele fala de cânticos com o entendimento e cânticos com o Espírito. Então, Paulo fala aqui em Efésios 5,19 de cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus em nossos corações. Então, isso é uma marca da vida espiritual, do fervor pentecostal. Outra coisa importante, versículo 20, dá graça em tudo. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, ele é agradecido. Deus não gosta de ingratidão. Jesus curou 10 leprosos de uma vez, só um voltou para agradecer, e Jesus perguntou, cadê os outros que foram curados também e não vieram agradecer? Então é importante que sejamos agradecidos. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser cheio do Espírito, isso nos leva a uma vida alegre. O crente, irmãos, ele vive alegre, porque vive na presença de Deus. Ele é agradecido. Nas nossas igrejas, nós temos um bom costume de dar oportunidade aos irmãos para agradecerem as bênçãos em culto de missão, culto de oração. É muito importante a gente contar as bênçãos, como diz o hino, conte as bênçãos, dize-as, quantas são. Então é muito importante, isso faz parte da liturgia pentecostal, contar as maravilhas de Deus, contar as bênçãos de Deus, o que Deus tem feito, está fazendo em nossas vidas. Isso serve para a exaltação do nome do Senhor, como também para a edificação da fé daqueles que ouvem. Outra coisa importante 3 características de alguém cheio do Espírito Santo. Já falamos aqui do testemunho transbordante, ele dá graças a Deus por tudo, e uma outra característica é a sujeição ou submissão.
Efésios capítulo 5, versículo 21, né, diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o crente que é cheio do Espírito Santo, aqui eu estou falando cheio do Espírito Santo no sentido paulino, de Efésios 5,18. Eu não estou falando cheio do Espírito Santo no sentido lucano, de revestimento de poder para testemunhar, de batismo no Espírito Santo e de dons espirituais. A tônica aqui da nossa lição é cheio do Espírito Santo para produzir o fruto do Espírito, né? Cheio do Espírito Santo no sentido de santificação, que é o sentido que Paulo aborda aqui em Efésios 5,18. Então, o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito é uma pessoa humilde, quebrantada, né? A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito. Então, irmãos, o crente, ele o crente cheio do Espírito, o crente maduro espiritualmente, ele é um crente sujeito, é um crente obediente, ele é, né, um crente humilde. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Né? Então, aqui Pedro recomenda aos jovens a se sujeitarem aos mais velhos, mas ele também alarga aqui a recomendação para todos nós. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, né, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, uma pessoa com fervor espiritual, cheia do Espírito Santo, ela também é uma pessoa submissa e sujeita umas às outras. Então, meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, o significado de enchei-vos do Espírito ou deixem-se encher do Espírito, lá de Efésios 5,18, significa ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, tanto no lar, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Assim concluímos o estudo da nossa lição de número 9, da lição de hoje, Vivendo o Fervor Espiritual. Deus abençoe você e a sua família e vamos continuar servindo a Deus e deixando que o Espírito Santo nos encha dele para que possamos ter sempre uma vida fervorosa, não somente hoje, mas amanhã e sempre até o dia do arrebatamento da igreja. A paz do Senhor, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.